Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula. Hoje o tema é Princípios Fundamentais da Agilidade e a gente ainda está no módulo 1, tá? Antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu gostaria que você lembrasse um pouquinho do que você viu na última aula. A gente falou sobre dois acrônimos, MUVUCA e BUNNY. Ambos são utilizados para poder explicar as características do mundo, tá? São acrônimos que facilitam o nosso entendimento de como é o mundo atual. Beleza? E hoje eles vão ser utilizados aí para que a gente dê prosseguimento ao treinamento. Bom, vamos lá. O conceito de BUNNY, ele traz para a gente alguns sintomas. São eles: mudanças rápidas na concorrência e concorrentes não triviais. Ou seja, o tempo inteiro o seu concorrente está se aprimorando, ele está se aperfeiçoando, ele está na melhoria contínua. E os concorrentes hoje, além disso, eles não são triviais. A gente tem aquele exemplo famoso, né, de que uma empresa de filmes, a Netflix, antes ela competia com uma empresa de filmes, se ela existisse antes. E hoje ela compete com empresas de games, por exemplo, e com outras empresas. Então, não é tão comum assim da gente saber a nossa concorrência. Ela não está necessariamente dentro do nosso setor. Constante inovação tecnológica. Isso significa que o tempo inteiro as empresas estão inovando e adquirindo novas tecnologias. As universidades estão colocando novas tecnologias no mercado. Então é preciso que a gente tenha uma capacidade de adaptação muito grande. Mudança no comportamento dos clientes e colaboradores. Aquilo que a gente comentou bastante na aula passada. O tempo inteiro o cliente ele modifica os seus hábitos de consumo e a exigência do colaborador ela também modifica, ela também aumenta. Há uma imprevisibilidade sobre os resultados. Antes era possível prever 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma assertividade aceitável. Mas hoje em dia, essa assertividade ela não existe mais. Há uma imprevisibilidade sobre os resultados que as pessoas e as empresas trarão. Mudanças repentinas e irregularizações. É lógico que conforme as sociedades evoluem, os governos também evoluem suas políticas públicas, ou pelo menos deveriam. Então, há uma mudança em regularizações também. Só que a resposta para que a gente consiga, enquanto organização, lidar com esses sintomas, né, do mundo BUNNY, do mundo MUVUCA, é a agilidade organizacional. E para que a gente não fique com essa definição solta, né, cada um define da sua forma, cada um entende Business Agility da sua forma, eu vou colocar uma definição de uma consultoria renomada aqui, que é a definição da McKinsey. Tá? Uma das maiores consultorias do mundo aí. A capacidade de reconfigurar rapidamente estratégia, estrutura, processos, pessoas e tecnologia em direção à oportunidade de criação de valor e proteção de valor. É lógico que tem como a gente destrinchar aqui essa resposta, né, essa definição em várias pequenas palavrinhas para que a gente vá sabendo o que é cada uma dessas coisas, mas vamos com calma que no próximo slide vai ficar um pouco mais claro. Falando sobre o nosso treinamento aqui, agilidade organizacional, o OKR como um todo, dá para a gente ressaltar 3 palavrinhas: estratégia, processos e pessoas. Mas todas essas outras palavras, né, tecnologia, estrutura, elas fazem parte da nossa agilidade organizacional. E para que a gente tenha essa agilidade organizacional dentro de uma empresa, é preciso que existam 4 pilares bastante fortalecidos. São eles: alinhamento. Alinhamento para fazer com que o movimento da empresa ele aconteça de uma vez só. E não fulano faz um movimento para cá e o outro faz para cá, sem com que eles estejam alinhados sobre as prioridades da organização, por exemplo. Isso faz com que a gente consiga alinhar melhor os nossos esforços, né? Usar melhor os nossos ativos, usar melhor a nossa mão de obra. Precisa de foco para ter agilidade organizacional, porque se existem vários movimentos, embora eles sejam para a mesma direção, digamos assim, embora sejam na mesma direção, existam vários, a gente não tem foco. E aí os nossos esforços eles ficam separados, eles ficam distribuídos, a ponto da gente ficar fraco. Então é preciso foco para conseguir performar bem dentro desse cenário de BUNNY, dentro desse cenário MUVUCA. Ou seja, para eu conseguir reconfigurar rapidamente a minha estratégia, estrutura, processos, pessoas e tecnologia, até agora eu preciso de alinhamento e de foco. Mas ainda existem 2 coisas que são bem importantes. Clareza sobre as prioridades da organização, para que o colaborador ele também saiba para onde a gente está indo e para que os seus clientes também saibam para onde você está indo. E, por fim, autonomia. Hoje em dia, pessoal, autonomia é uma coisa muito importante.
Antigamente, né, as empresas funcionavam 100% ali em top-down, ou seja, as decisões elas vinham de cima para baixo o tempo inteiro, mas hoje em dia o colaborador, quando ele não tem autonomia, isso é motivo para que ele mude de empresa, para que os nossos talentos saiam. Para que os talentos saiam dos setores, saiam das empresas, tá certo? Então, autonomia, com certeza, também é um ponto muito importante. Então, vamos lá. Resumindo, para que você consiga se reconfigurar de maneira rápida, para criar valor ou proteger valor, você precisa desses 4 pilares muito fortalecidos. Tá bom. Mas, Mata, o que tem a ver isso com o OKR? OKR, nesse momento do treinamento, é uma ferramenta, é um sistema que te proporciona alinhamento, foco, clareza e autonomia. Ah, mas só com o OKR eu consigo atingir o meu estado de agilidade organizacional? Não, são necessárias outras coisas também. Não à toa que eu não destaquei, por exemplo, estrutura, não destaquei tecnologia. Por quê? Para que você consiga reconfigurar rapidamente a estrutura, você precisa de um design organizacional interessante. Para que você consiga reconfigurar rapidamente tecnologia, você precisa de um setor de tecnologia na sua empresa que trabalhe sempre na vanguarda, que trabalhe com tecnologias de ponta, certo? E isso não tem a ver com o OKR. Então, o que eu quero dizer? O OKR é uma ferramenta que vai te auxiliar, que vai te potencializar nesses pilares: alinhamento, foco, clareza e autonomia, certo? Então, nesse momento de treinamento, esse entendimento sobre o OKR é suficiente. Ele é uma ferramenta que te auxilia nesses 4 pilares da agilidade organizacional. E a gente finaliza a aula de hoje por aqui, certo? Se você tem algum comentário, algum feedback, seja ele positivo ou negativo, coloca lá pra gente. Na última aula eu até esqueci de comentar, mas aqui sempre vai ficar um QR Code caso você queira se conectar comigo, o professor dessa aula, lá no LinkedIn. Até a próxima, forte abraço!